Olá, estamos de volta com mais um episódio da terceira temporada do AbradilanCast. Eu sou Viviane Massi e hoje vamos falar sobre como fidelizar o cliente que pode escolher entre várias farmácias. O que você na sua farmácia tem feito para segurar o seu cliente, para que ele volte na sua loja e não vá à loja do concorrente. Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e seguir também o perfil da Abradilan no Spotify. Todos os conteúdos estão disponíveis, inclusive da primeira e segunda temporadas, ok? Agora eu quero apresentar o nosso convidado, que é o Marcelo Viena, administrador com MBA em Marketing e Administração Geral. Marcelo tem mais de 30 anos de experiência em varejo, bens de consumo e consultoria, possui amplo conhecimento em análise de dados, programas de fidelização, que é a nossa pauta hoje, inovação e design focado no ser humano. Olha que interessante, quero entender isso bem. Também atua como professor convidado, lecionando nas disciplinas de estratégia e inovação ampla em renomadas instituições de ensino. Atualmente é vice-presidente de varejo na Rock Encantec. Inclusive, primeira vez que eu escuto esse termo, daqui a pouquinho eu quero saber dele o que significa. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigada. Muito obrigado, Viviane. Obrigado por me receber. Um prazer estar aqui com vocês. ROC, né, que é Rock Encantec, ROC é um acrônimo de Return on Customer Knowledge, que significa, eu gosto sempre de traduzir, retorno sobre o conhecimento do cliente. A ROC reúne empresas como Props e Binex. A Binex é uma empresa de tecnologia especialista em ciência de consumo, isso é muito legal para o tema que a gente vai discutir hoje. Marcelo, explica para a gente o que é Encantec. Eu fui pesquisar para montar o roteiro, eu nunca tinha escutado esse termo e achei bem legal. Tem a ver com encantar o cliente? Com certeza. E encantar o cliente a partir desse conhecimento do cliente. Então, a gente, obviamente, entende como atingir o cliente, como chegar nesse cliente, mas o mais importante de tudo é saber se isso tem relevância para ele, se isso vai trazer a conexão com a farmácia, que é o que nós estamos falando hoje aqui, né, com o varejo, que ele tanto busca para se sentir único, se sentir valorizado e, obviamente, encantado. E a gente entende que o encantamento leva à fidelização com uma marca, né, com uma TEC farmácia. É encantar a partir do uso de tecnologias? Exatamente. Quando você tem um profundo conhecimento de quem é esse consumidor, o que ele busca, que jornada que ele está, em que momento de vida ele está, o entorno dele, você é capaz de entregar aquela máxima que a gente tem, né, do produto certo, no momento certo, ao preço certo, para a pessoa correta. Você faz isso através dos dados. E aí, por isso que a gente fala, né, quer dizer, trazer o retorno para o nosso cliente, que é o varejista, conhecendo e entendendo bem do cliente, do nosso cliente. A gente tem outros episódios aqui e os convidados, né, os entrevistados têm falado muito sobre isso, que tudo começa com o conhecimento do cliente e aí sim o varejo pode desenvolver as melhores estratégias para gerar essa fidelização, porque a gente está num mercado altamente competitivo, as farmácias oferecem basicamente as mesmas coisas, o mix é muito parecido, né, em todas elas. E aí até o serviço vem como uma possibilidade de criar um diferencial. E eu quero te perguntar o seguinte, na sua opinião, quais são os maiores desafios no que diz respeito à fidelização do cliente no varejo farmacêutico? Porque quando a gente tem uma loja, uma marca de roupa, por exemplo, cada marca tem o seu estilo, cada sapato tem o seu estilo, então é mais fácil trabalhar essa diferenciação. No farma, não. Então, considerando isso, quais são esses principais desafios, na sua opinião? Eu acho que ele começa no entendimento do que esse cliente está indo fazer na farmácia, que é o que a gente traduziria para a jornada de compra, né? Qual é o momento em que ele está? E quando eu falo de jornada de compra, eu estou dizendo o seguinte: a indústria ensinou a gente a olhar para a categoria e olhar para o produto, que é super importante, é fundamental para a gente gerir o nosso negócio. Mas quando a gente fala cliente no centro, eu preciso entender o porquê que aquele cliente está na minha farmácia. Ele é um cliente de uma condição aguda ou ele é um cliente de um produto de uso contínuo? Que tipo de patologia ele está vindo na loja para se servir? E quando a gente fala de um cliente que vem, nesse caso que eu estou falando, por patologias, ele não compra só um medicamento, né? Ele tem uma cesta
ampla e distinta entre elas. Então, o cardiopata tem uma cesta, o diabético tem outra, quem trata do sistema nervoso central, né, o famoso tarja preta tem outra. Então, esse entendimento de jornada, e a gente tem categorias bastante tradicionais no mercado, a mamãe e o bebê. Né? Ela é uma missão de compra temporária que vai durar ali 3, 4 anos, mas naquele momento você tem uma cesta de compra específica daquele momento. Inclusive o infantil, né, até pelas movimentações demográficas do Brasil, é uma categoria que anda de lado há um bom tempo, vem diminuindo de relevância, ao passo que se a gente olhar antes da pandemia e agora, a parte toda de vitaminas, suplementos, que é o lado da saúde, né, um lado positivo de cuidar da saúde, hoje já é quase o dobro da categoria do infantil. Então, mas o infantil está diminuindo porque a taxa de natalidade está diminuindo. Então, isso já está impactando a farmácia. Definitivamente. A gente tem um episódio aqui muito interessante com o Jefferson, do IBGE, que ele fala dessa mudança demográfica, né? Agora me fugiu a palavra, mas ele quis dizer o seguinte, a taxa de natalidade diminui, ao mesmo tempo em que a taxa de sobrevida que a gente fala, de longevidade, ela aumenta, né? Porque a gente está vivendo mais e tendo menos filhos. E isso dá uma mudança significativa em toda a economia, né? É verdade. Porque antigamente a gente costumava segmentar o nosso cliente em se é homem ou mulher, a faixa etária, a faixa de renda, mas isso explica só um pedacinho do quem é esse cliente. O importante é entender realmente o que ele está fazendo dentro da loja. E a partir daí, então, esse profundo conhecimento vai te ajudar a definir teu sortimento, que posicionamento a tua farmácia quer ter nessas categorias. Então, pelo que eu quero ser reconhecido como farmácia, né? Que vai atender, a gente até fala, é o público 60 a mais, mas na verdade não é o público 60 a mais, é que patologias que eu tenho certeza que eu tenho que atender nessa minha região. A gente tem instituições como a Close-Up, a Equivia, que trazem a informação de que medicamentos são prescritos no entorno das lojas. Então, estou preparado com isso, tenho a quantidade de caixas do tratamento prescrito. Essa é uma parte importante para se preparar para receber o cliente. Conforme esse cliente vem na loja, faz as compras e você acompanha essa compra dele, você vai perceber que tem gente, que eu vou chamar aqui de fãs, ou aqueles clientes de alto valor, que gastam 90% a 100% do que eles gastam na sua farmácia. Esses é aquele que você tem que ter o tapete vermelho. Todo mundo tem que saber o nome desse cliente na loja. Esse você não pode perder de jeito nenhum. E ele fornece para você o quê? Um benchmark do que se compra, se é um diabético, se é um cardiopata, ou se é a mulher que está indo fazer a jornada de beleza dela na loja. E aí eu começo a olhar para o resto da minha base. Eu vou ter aqueles que vão ter uma boa parte do gasto comigo, mas ainda assim compram coisas fora. Então eu preciso dar um incentivo correto para ele completar a cesta. Esses dois grupos representam de 15% a 20% da sua base em número de clientes, mas eles vão representar de 70% a 80% do seu faturamento. Então, tipo aquela lei de Pareto. O Pareto, esse cara é inteligente. E tá aí. Então, de 15% a 20% da tua base. E o que são esses 15% a 20%? Aqueles que realmente compram tudo ou quase tudo com você. Aí tem uma massa enorme, 60% da tua base, que divide você com o concorrente. Então, o que vai fazer esse cliente começar a comprar, a testar novos produtos? Às vezes ele nem sabe que você tem no sortimento, ou às vezes você não tem realmente produto no seu sortimento. Então, a farmácia tem que dar, eu não sei se eu posso dizer dessa forma, mas ela tem que ter um olhar mais atento para essa base de 15% a 20%. Sem dúvida. E desenvolver ações específicas para essa base, é isso? É isso. Porque esse cliente não necessariamente é extremamente sensível a desconto, porque a gente acha que tudo é desconto, né? Muitas vezes ele quer o reconhecimento. Eu tenho uma pergunta de preço aqui para você. Ó, quer ver? Vou aproveitar. Olha, segundo o estudo de 2024 do IFEPEC, que é o Instituto da Febrafar, cerca de 92% dos entrevistados de 50 a 59 anos consideram o preço um fator determinante. Eu peguei essa faixa etária porque o percentual é bem alto. Claro. E aí, você está falando de preço, mas esse percentual
é bem elevado. Como a farmácia deve trabalhar o quesito preço nessas estratégias de fidelização que ela desenvolve? Eu estou falando mais do desconto que eu vou dar para atrair o então cliente. Não, mas está então perfeito. Assim, porque o preço, ele é, ainda mais nessa cidade, o que acontece? Normalmente é um cliente com uma condição crônica. Então, todo mês eu compro aquele meu medicamento. E aí o desconto é importante para ele. Super importante. O preço, aí sim, o preço daquele produto todo mês é importante. Então, seu preço base... Porque ele compra todo mês. Porque ele compra todo mês. Então, aí você tem que se posicionar com um preço mais baixo, porque muitas vezes já é uma pessoa que está aposentada, então a renda é muito restrita, né, principalmente onde a gente está. Tem muita dificuldade hoje de encontrar, né, trabalho. Eu acho que vai mudar isso com o tempo, porque nós estamos perdendo força de trabalho. Essa turma vai passar a ser super importante. Sim. Mas hoje é a realidade. Então, o seu preço base precisa ser muito bom para que ele seja um cliente seu. O que eu digo no desconto é que aquele que não compra tudo com você, ele vai vir comprar, às vezes é por algum desconto, às vezes é porque ele não conhece o produto, diferente daquela massa grande em que às vezes o desconto elevado é importante para ele vir fazer a primeira compra e você ter a oportunidade de fisgar esse cliente. E aí é que quando a gente pensa no CRM, na fidelização, quando você conhece em profundidade, eu não preciso dar um desconto para todo mundo. Eu vou dar para quem precisa. Quando eu abro para todo mundo, é muito caro eu dar um desconto de 30% para a base inteira, que está aberto. Mas, se eu sei que é para uma parcela muito pequena, que é sensível e vai responder, aí eu consigo dar 30%, 40% de desconto, gastando muito menos do que se eu tivesse que abrir para a base como um todo. Então, ao invés de eu olhar para os 100 mil clientes que vêm na minha loja todo mês, eu estou olhando para 5 mil, aí eu consigo ser, vamos dizer, efetivo no meu desconto. E tem uma compensação, porque ele dá o desconto para essa base, que é que faz compra recorrente, mas ele pode compensar isso com a base que não faz compra recorrente. Sem dúvida nenhuma. Né? Para equilibrar a margem de lucratividade da loja. E aí a alavanca que você usa pode ser distinta, né? Você pode trabalhar com uma faixa daquele teu cliente que é mais recorrente, por exemplo, com o cashback, que aí você está de fato reconhecendo a recorrência. Cashback, né? Já é uma estratégia comum para a farmácia? Sim. Já há porque alguns o cashback é uma das isso que eu vou dizer, é uma das alavancas. Uma das alavancas. Vamos falar um pouquinho então do cashback, aproveitar o gancho. Tem farmácia fazendo cashback? E se tem, está fazendo certo? Está sabendo? Está dando resultado? De novo, vai do objetivo da farmácia e vai de quem é o público que está recebendo o cashback. Não é? Você, no começo estava falando de diferenciação, né? Como é que as farmácias podem se diferenciar? Quando você conhece bem e entende o seu cliente, você está se diferenciando, porque a pessoa vai se sentir reconhecida e vai entender que você dá importância para ela porque você sabe o que ela precisa. Então, o cashback em categorias que propiciam margem para isso, como recompensa daquele cliente que vem sempre e você quer que ele reinvista na sua loja, ele é bastante efetivo. Né? Para aquele cliente que é muito pouco recorrente ou que vem poucas vezes na loja, não necessariamente porque ele não vai poder se aproveitar do cashback. Né? E aí eu vou para uma outra parte que fala muito de diferenciação, que são as marcas próprias, que normalmente são produtos que têm margem acima da margem das marcas tradicionais, elas estão diretamente relacionadas com aquela farmácia, porque é uma marca da farmácia, ou uma marca exclusiva daquela farmácia, na qual você pode trabalhar descontos ou inclusive dar cashbacks maiores naquela linha de produtos, porque marca própria acaba sendo hoje uma decisão inteligente. Né? Porque passou aquela fase. Você está incluindo a marca própria nos programas de fidelização? Sim, nos programas de fidelização. Porque só você consegue dar um benefício naquela marca que é sua. Tá. Então, e hoje, né, eu acho que caiu aquele mito, porque no comecinho de marca própria é o mais baratinho, né, é o mais simples. Hoje não. Hoje, você tem exemplos na Europa, por exemplo,
em países que marca própria representa de 30% a 50% do consumo em algumas, quando você pega a Suíça, Inglaterra, Holanda, Espanha. E porque é uma decisão inteligente, é um produto que tem a mesma qualidade ou às vezes até melhor que a marca líder por um preço mais baixo. E, por incrível que pareça, com uma margem melhor para o varejista. Então, ela é sim um fator de fidelização. Tem um dado muito interessante que foi publicado no final do ano passado de um estudo feito pela Amit, que eu acho que hoje é uma das maiores autoridades aqui de marcas próprias no Brasil, que ela fala que a geração Z, que é a geração mais jovem, 54% dessa geração consome marcas próprias de varejistas. 61% escolhem aonde elas vão comprar em função das marcas próprias que elas oferecem. Então, é um público que está muito mais antenado, porque isso tem a ver também com os propósitos da marca e do varejista. Então, acho que essas duas coisas combinadas... De farmácia. Eu gosto. Eu tenho alguns produtos que eu já uso há anos, marca própria, e eu gosto muito. Então, quando você usa isso a teu favor no programa de fidelidade, mais um fator para fidelizar, né? O cashback, ele é um dos programas de fidelização. Exato. Vamos falar de mais alguns? Claro. Para a gente tirar um pouco do abstrato e jogar para o concreto. Assim, se você tiver exemplos, é ótimo. Então, como é que a gente trabalha, né, as ofertas para os clientes? Seja através de eu vou chamar o tradicional tabloide, né, que todo mundo fazia impresso e distribuía para todo mundo. Hoje você pode personalizar o tabloide para um grupo de pessoas que têm um perfil de compra similar. Então você não vai... Porque às vezes você pega um tabloide, você abre e lê, mas você está interessado em 2, 3 produtos, porque o resto não está na lista de compras. Sim. Então, que fantástico você receber no aplicativo da sua farmácia de escolha, um tabloide que é para você. Mas isso é hiperpersonalização. A gente falou disso num outro episódio. Não é também, além de ser um programa de fidelização, é uma hiperpersonalização exato, porque aí você começa por aí. Aí o preço que você está entregando naquele tabloide é o preço que vai fazer sentido para você. Aí eu já estou entrando na seara do desconto personalizado. Né? E esse desconto personalizado, como eu falei, ele pode ser por um grupo, e hoje em dia, com a capacidade que a gente tem computacional e de análise de dados, ele pode ser para aquele CPF específico. Então, isso faz parte de... Tem uma outra coisa muito bacana que a turma adora, uma gamificação, né? Esse é outro termo bonito aí do vocabulário novo. Então, você fazer raspadinhas para a pessoa ter percentuais de descontos diferenciados, trincas, aquela roleta de números. Na época da Copa, por exemplo, a turma fez um chute a gol. Então, conforme a quantidade de produtos, o quanto você gastava, você tinha uma cota de chutes a gol para você fazer, patrocinado por algumas marcas. E quando você fazia gol, você recebia ou um produto, ou um desconto adicional, algum benefício, né? Então, quando a gente fala de alavancas, cashback é bastante utilizado, poderoso para algumas coisas. As demais formas de ativação ou de alavanca estão nisso, né? Em gamificação, para as pessoas brincarem realmente na compra. E aí você tem N formas de fazer, até os tradicionais que a gente já viu por aí. Selo digital, né? Que você vai acumulando selos conforme você compra e troca por um produto. Números da sorte para depois ser sorteado um grande prêmio ou vários prêmios, como vale compras. E hoje ainda é comum você ver, né? Moto, carro, dependendo do tamanho da rede, até casa, né? Quando você faz as grandes promoções de aniversário. Então, quanto mais você compra, mais números da sorte você recebe. E aí você faz... Então, todas estas são alavancas de fidelização, de como você trabalha esse grupo de pessoas. E, às vezes, tem algumas coisas que não aparecem, porque, de novo, como é individual, você não vê isso anunciado a todos os cantos. Mas, por exemplo, aqueles clientes que eu falei que são os teus principais, quando eu falo de reconhecimento, a indústria vai fazer algum lançamento.
Então, ao invés de você pôr uma promotora dentro da loja para fazer o sampling, para, né, entregar amostras, você já, por exemplo, você faz o produto a 1 centavo, e aí quando você vai para comprar e faz a sua compra, fala, ó, você tem direito a retirar este produto desta marca específica de graça, né? Eu te falar 1 centavo que é de graça, né? E aí a marca que está promovendo ele não tem o custo de ter aquela promotora na loja, mas está entregando um produto. Entregar um produto, um lançamento, é reconhecimento para um cliente que é extremamente fiel a você, né? E também você pode levar isso a outros extremos, né? De dar experiências, né? Que é uma outra forma de fidelizar. Então, os clientes que são os mais recorrentes, etc., passam a ter direito a benefícios, né? Em hotel, em spa, E aí você vai trabalhar com alguns parceiros, né? Para oferecer experiências para esses teus melhores clientes. Então veja, isso não é desconto, né? Isso não é preço. Então você vai desde coisas desse nível, quando você fala, né, de clientes de altíssimo valor agregado e produtos de ponta. Isso é bastante comum no mercado financeiro, né? Você enxergar isso, né, do pessoal que tem os cartões, né, de crédito Black, que vão etc., vão acumulando né? pontos, etc. Mas que também podem ser trabalhados num programa de fidelização na farmácia, ainda mais quando você sabe que é um cliente que está com você há anos e gasta, né? Se a gente pensar hoje numa patologia, você tem um gasto mensal, às vezes perto de R$1.000, R$1.200 todo mês. Então você imagina, é um cliente que gasta com você de 15 a 18 mil reais no ano. Se ele fica ali com você 8, 10, 12 anos, imagina quanto não vale esse cliente. Você falou dos programas de acúmulo de pontos. Tem uma rede que faz isso, né? Acho que é o programa Stix. Né? Se eu não me engano, exatamente, tem esse acúmulo de pontos. Pão de Açúcar, tem a Raia Drogasil, exatamente. Agora, Marcelo, a gente está falando aqui dessas estratégias, desses programas, mas e o atendimento? Que eu acho que o atendimento talvez seja assim, a cereja do bolo para essa fidelização. Sim. Porque não adianta a farmácia ter gamificação, tabloide com produto direcionado, cashback, se o atendimento for ruim. Nada disso vai funcionar, concorda? Quando a farmácia decide colocar um plano de fidelização, um programa de fidelização, esse não é um programa do marketing, né? É da empresa como um todo. Então, se você não tiver alinhado a equipe, a gente chama de operações de loja, a equipe do comercial, a equipe do marketing, né, os farmacêuticos, toda a empresa, do porquê que você tem aquele programa, o que você está buscando e o papel de cada um nas lojas. Então, é muito importante para o e aí eu vou falar do balconista, porque ele é o ponto de contato, né, e o farmacêutico. Quando eles entendem que o programa de fidelidade vai ajudá-los a vender mais e a atender melhor o cliente, porque na hora que o cliente chega, o bom balconista, aqueles clientes mais assíduos, eles já sabem o nome, né? Mas todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, né? Acho que não tem nada mais doce, né? O nome é o que a gente tem de mais importante, né? O então, nosso né? nome. Viviane, bem-vinda, né? É uma delícia quando você chega no balcão. Então, o programa, ele te ajuda a quê? Quando você se identifica e diz, né? Eu sou esta pessoa. Um bom programa vai trazer uma tela para o balconista com o nome, se é uma data importante, a lista de compra, que tipo de produto, vai informar ele, olha, lembre de oferecer tal produto que faz parte da cesta dela, lembre que tem uma promoção de um determinado item, ou que chegou um novo produto, se ela não quer testar. Aquela própria, né, hoje muitas farmácias têm a filipeta, né? Quando você chega, imprime, então, teoricamente, aquela filipeta tem que refletir o quê? As categorias que você compra, que são relevantes para você, alguma novidade, algum lançamento, né? Além do nome e além de fazer a parte de registrar a venda no balcão e depois o PDV
subir para poder fazer o pagamento, então também tem uma questão processual interessante, mas tudo isso faz com que você entregue um bom atendimento, ou pelo menos um atendimento melhor e muito mais personalizado. Nada substitui o treinamento e o perfil. Quem trabalha no balcão precisa gostar de gente. Com certeza. Precisa adorar falar, precisa adorar interagir. Né? Sob pressão, muitas vezes com o desafio clientes mais rápidos, clientes mais lentos. Clientes bravos. Ou seja, você precisa ter esse jogo de cintura. Então, o atendimento para mim é essa somatória de preparo de quem está lá para saber atender bem, né? É treinado, conhece os scripts de atendimento, tem a sensibilidade, né, para entender, mas com a ajuda da tecnologia, eu passo a ter muito mais informação para ter um diálogo com você. Vamos falar um pouquinho então da tecnologia, Vamos. que eu preparei uma pergunta aqui só sobre como a tecnologia vem apoiando no desenvolvimento desses programas de fidelização. Certo. Porque é muito difícil acompanhar dados manualmente. Impossível, né? Fala um pouco para a gente sobre esse momento da tecnologia no Pharma, como ela vem apoiando, em que atividades e processos ela pode apoiar para que esses programas de fidelização sejam mais efetivos, né? Mais eficazes, melhor dizendo. Acho que tudo começa, como na farmácia, né, como um todo, a gente fala de cadastro, né? Cadastro de produto, cadastro de clientes. Então, tudo vai começar num cadastro bem feito e bem mantido. E quando eu falo de um cadastro bem feito e bem mantido, é que eu consiga contactar a pessoa. Então, por que é importante eu ter telefone, muitas vezes o endereço, o CEP da onde aquela pessoa... O CEP é extremamente importante, eu já falo sobre ele aqui. Muitas vezes algumas características, obviamente hoje com os dados a gente consegue identificar se aquela pessoa tem alguma patologia, ou as missões de compra, né, pelo perfil de compra delas, mas assim, ele tem que ser o menor tamanho de cadastro possível para não atrapalhar a adesão ao programa, mas com as informações relevantes para que a gente possa depois trabalhar esses dados. Então, começa no cadastro, um bom banco de dados e um banco de dados unificado. Então, eu tenho o cadastro da farmácia popular, eu tenho o cadastro da PBM, eu tenho o cadastro do convênio. Você tem que ter um único cadastro para que você possa manipular os dados adequadamente. Obviamente, você tem um parceiro tecnológico que tem a capacidade de processamento de dados e volume de dados, né, e potência computacional para processar esses dados. Então, plataformas que sejam seguras, né, hoje com a LGPD e com todos os temas de segurança da informação, isso é fundamental para você estar no jogo, mas ele tem que estar disponível, ele tem que estar com performance, você não pode ter o sistema lento em função disso, mas um único banco de dados na companhia, com todos os clientes, e aí você vai ter hoje, seja com inteligência artificial, com algoritmos da inteligência preditiva que a gente faz, analisar esses comportamentos de compra, ou seja, os cupons, o PDV, e ter uma ligação muito boa entre o cadastro, quando eu falei de cadastro de clientes, cadastro de produtos. Lógico que é importante, né, o entendimento da árvore mercadológica do cliente, porque muitas vezes ele vai fazer leituras e cada farmácia tem cada não, mas grupos de farmácia muitas vezes têm árvores mercadológicas distintas, então é importante isso estar bem estruturado. A árvore mercadológica é o mix? Como eu trabalho meu mix, né? De departamentos, categorias, subcategorias, até chegar no produto, né, final. Tem lógicas distintas. E esse cadastro é feito para compras, né? Então isso vai ajudar você para trabalhar compras. Quando eu olho para o cadastro do cliente, eu preciso olhar para as missões. E se eu estou trabalhando elas nas lojas, eu estou tendo o layout adequado e o tamanho e a profundidade de sortimento adequado para atender esse cliente. Então a tecnologia vem para poder devolver de forma rápida para o PDV. Então essas comunicações entre o PDV ou o ERP, né, da loja ou da farmácia com o provedor do CRM é extremamente importante. Então essas APIs, essas integrações têm que estar muito azeitadas,
porque funciona muito parecido como o autorizador de preço de uma PBM no PDV. Quando você se identifica e vai para a loja, o teu preço ele vem do CRM, né? Ele é informado, você tem a base de preço no ERP, mas pelo teu CPF, você pode ter direito a desconto, você pode ter direito adicionais ao preço tradicional lá que você compraria se não fizesse parte. Então ele precisa devolver para o PDV um preço. Então a comunicação precisa estar funcionando. O PBM é um programa de fidelização? Para as indústrias, né? Para as indústrias. Porque no fim do dia... verdade, porque aí ela vai consumir o medicamento ela pode daquela indústria. E aí você tem o desconto por comprar. Né? Exatamente, em qualquer farmácia estiver conectada com aquela PBM. Então, essas integrações, essas comunicações têm que estar bastante bem feitas e costuradas. E hoje, por conta do celular, né, todo mundo tem a vida no celular, a disponibilidade de aplicativos no qual você vai ver o seu histórico de compras no cashback, então a tua carteira digital, como é que ela está, quais são as ofertas que estão disponíveis para mim, conteúdos adicionais. Então, tecnologia hoje, ela permeia vários aspectos do negócio. Mas essas tecnologias, elas são acessíveis a qualquer porte de farmácia, por exemplo? A gente sabe que as grandes redes já estão bem à frente na utilização dessas tecnologias. Mas e o independente, por exemplo, que tem uma farmácia numa cidade do interior, ele alcança? É para ele também? Isso que a gente está colocando aqui? Eu acho que nós estamos chegando muito perto de ter soluções para o pequeno. E ela passa muito por um nível de automação grande, de fazer chegar nesse pequeno, o pequeno vai poder fazer o opt-in, vamos dizer assim, para determinados... O que é opt-in? Você aceitar, sabe quando você tem lá, clique aqui para aceitar os termos de uso e etc, né? Então ali é onde você dá o opt-in ali. Eu acho que a gente está chegando perto de um momento em que a gente vai conseguir, à distância, entregar soluções automatizadas para o pequeno que não exijam equipe dedicada, muito tempo, e sim uma disponibilidade desse independente de ser um pouco mais digital, de ter uma presença online, de haver uma troca de informações à distância, mas de forma muito simples. Nós estamos, junto com algumas outras empresas, em fase final de desenvolvimento de algumas soluções nesse sentido. Eu ainda não posso abrir, mas espero que em breve eu venha falar disso, porque é o nosso, eu vou dizer mais ainda do que sonho, né, missão, porque a gente sabe que realmente o grande tem essa condição, consegue investir, consegue aproveitar os benefícios de ter essa tecnologia embarcada. Quando a gente pensa no independente, a gente precisa trazer algo que seja simples, fácil de implementar, que não atrapalhe o dia a dia desse cliente, mas que consiga devolver para ele benefícios similares. Né? Algumas coisas dificilmente... Você sempre vai precisar identificar o seu cliente, então essa é uma atividade... isso está ao alcance de todo mundo, né? É uma coisa de querer, eu até coloquei, né? Aqui que, então, no final das contas, tudo começa pelo conhecimento do cliente. O grande desafio é esse. Para aí, sim, você começou a entrevista falando disso, né? E eu vou caminhar para o encerramento pra gente falando disso, que é conhecer o cliente e com o apoio da tecnologia para isso. Exatamente. Então, de alguma forma, você precisa identificar. Eu não estou nem falando de CPF, porque a gente tem outras alternativas dentro de, né, a gente chama, é uma chave de identificação daquele cliente, né? Se a gente fosse fazer CRM para automóvel, seria a placa do automóvel, né? O pet vai ser o nome com a data de nascimento do seu pet. Então, existem outras formas criativas da gente identificar. Hoje, o tradicional tem sido o CPF da pessoa. Então, o pequeno tem que trazer também
filosofia de trabalho no fim do dia, né? Eu preciso identificar o meu cliente para eu depois poder conhecê-lo, porque uma vez que eu identifico, aí eu consigo acompanhar a vida desse cliente comigo e saber exatamente o que ele está ou não está comprando e o que está faltando eu entregar para esse cliente. A gente consegue, por aproximação, por grupos parecidos, dar ideias, e que já vai funcionar super bem para esse cliente. Mas se ele quiser se aprofundar e realmente no âmago, ele vai precisar dessa identificação. Muito bom. Marcelo, eu já passei por todos os pontos. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que a gente não tenha comentado aqui, para encerrar? Eu acho que o CRM a gente precisa desmistificar, né, de ser alguma coisa complexa e difícil. No fim do dia, as relações elas acontecem numa equação que a gente chama de sacrifício, né? Quando aquilo que você está tirando de uma relação é muito mais benéfica daquelas coisas ruins, você permanece nessa relação. Então, a sua relação com a farmácia ou a relação da farmácia com o cliente, quando a gente fala de CRM, a gente precisa sempre entregar mais benefícios do que a gente complica a vida do nosso cliente quando ele entra na nossa loja. Então, quando a gente fala de ter uma jornada sem fricção, é isso, né? A gente poder oferecer um ambiente, um estacionamento, uma iluminação, uma organização, uma limpeza, um atendimento e depois, no fim, o reconhecimento de que aquela pessoa é única, é individual, tem as suas necessidades e a gente consegue atender a essas necessidades. Então, quando essa equação está bem resolvida e ela é positiva, ele vai ficar nessa relação um pouco do que a muito gente tempo. Já falou num outro episódio com a Fátima Merlin aqui, Sim. com o Marcelo Dantas, que é fazer o básico bem feito, a começar a fazer o básico, tudo parte daí, né? Vamos fazer o básico bem feito e depois... Mas eu acho que o básico bem feito hoje é uma licença para você operar. Ou seja, eu estou no jogo só. Se eu quero me diferenciar, que foi aí nós estamos falando no começo da nossa conversa, se eu não tiver o CRM, eventualmente se eu não tiver as marcas próprias, se eu não tiver aquilo que eu falei do georreferenciamento para conhecer o entorno da sua farmácia, como é que ele está, o quanto desse entorno está de fato comprando, você não vai se diferenciar. Entendi. Então, o básico bem feito é ticket de entrada para a gente estar no jogo. Quer ganhar? Você precisa dessas outras ferramentas. Muito bom. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço o tempo. Obrigada. Obrigada a você pela companhia. Você quer deixar algum contato? Claro. Então. Vamos lá, é marcelo.viena, com 2 N's, @rockencantec.com.br. Para quem quiser me acionar no WhatsApp, é o 11 99 149 5080. Maravilha. Obrigada. Obrigada. Até o próximo episódio.